Olá, meu povo lindo, povo abençoado por Deus. Muito bom dia. Graças a Deus, estou aqui em casa, cedo ainda, né? Mas eu estou, irmãos, extremamente feliz por saber que o Evangelho Eterno é divulgado pelo nosso irmão Cláudio Mendes, pelo nosso irmão Alberto Lírio e pelos irmãos que estão aí ainda tentando entender por que nós optamos em falar sobre o Evangelho Eterno, baseado em Apocalipse 14:6. O Evangelho Eterno, meu querido, nada mais é do que a justiça eterna de Deus, a redenção eterna e as boas novas eternas. Que período é esse, irmão Alberto, que vocês falam do Evangelho Eterno? Meu querido, o Evangelho Eterno é o período em que nós estamos vivendo somente dependendo da multiforme graça de Deus na sua totalidade. Alguns perguntam, mas a graça acabou? Não, queridos, o período da graça acabou, mas a graça, ela é eterna. O que é o Evangelho Eterno? É a extensão da eterna graça de Deus. Assim como a justiça eterna de Deus que reina no mundo, assim como a redenção eterna que reina no mundo, assim é o Evangelho eterno e assim é a graça eterna. Quando nós falamos que não existe mais graça, na verdade, muita gente entende que a gente fala que não existe mais graça na sua totalidade. Não, o que não existe é o período da graça que já acabou. Por quê? Porque o período da graça, ele terminou no ministério de Paulo. O próprio Paulo diz isso. Não precisa nem você questionar se a gente está falando a verdade ou mentira. É só você ir na Bíblia. Você vai em Colossenses, por exemplo, capítulo 1, o versículo 23 e 24. Você vai em Romanos, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Mas você pode ler o contexto. Depois você vai em Timóteo, não me lembro agora se é primeiro ou segundo, aonde Paulo fala que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele está falando que o combate que ele combateu, que ele terminou, foi justamente aquilo que ele recebeu em Gálatas, no capítulo 1, que ele fala que ele não recebeu de homem a incumbência de pregar o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da graça. Então ele fala que ali ele recebeu direto do eterno Criador e ele deu conta do recado. Então, quando o juízo aconteceu, o juízo não poderia acontecer sem que antes a pregação do evangelho da graça, da incircuncisão, tivesse a sua totalidade. Então, nem Paulo, nem Jesus Cristo, nem os discípulos ficaram no meio do caminho no que diz respeito à pregação. Jesus, quando veio, ele pregou o evangelho do reino, ele e seus discípulos. Paulo, ele pregou o evangelho da graça na sua totalidade, o evangelho da incircuncisão. Quando nós vemos que em Apocalipse 14, antes de terminar toda a sequência do juízo, o próprio eterno Criador, ele condiciona, ou ele acredita, ou ele incube, né? Um anjo para que o evangelho eterno fosse proclamado em toda a terra, língua e nações. Por que no plural? Porque ali abrangeria o mundo inteiro. É o período em que eu e você estamos vivendo. Meu querido, a satisfação é muito grande quando a gente começa a compreender e entender a Bíblia. A Bíblia não é só ler. Não adianta ler a Bíblia toda em um ano, em 2 meses, 3 meses e não entender, porque muita gente tem se gabado, né? Ah, eu já li a Bíblia 10 vezes, já li a Bíblia 5 vezes. Aí você pergunta, e o que você entendeu da Bíblia? E a pessoa fala, bom,
Até agora nada. Adiantou? Faça como os divulgadores do Evangelho Eterno, os divulgadores daqueles que ainda estão pregando o tempo da graça, não a graça na sua totalidade, mas tem alguns irmãos que ainda prega a graça como se ela ainda tivesse em plena vigor, não é? E em pleno desenvolvimento. Não. O que nós vivemos hoje é o período do Evangelho Eterno. Por quê? Porque o Evangelho Eterno ele não foi confiado a homem, ele foi confiado a anjos. Aí você pergunta, mas por que confiado a anjo? Porque o período do Evangelho Eterno não é para ser pregado para ganhar almas para Jesus. O Evangelho Eterno é o período, aquilo que está em Hebreus no capítulo 8, 9 e 10, quando diz que quando Deus fizesse a nova aliança com Israel, o povo viveria como? O povo não mais precisaria ensinar a ninguém sobre Deus. Por quê? Porque cada pessoa teria consciência de Deus. Então, os pregadores pentecostais, principalmente, eles acham que eles conseguem ganhar almas para Jesus, tá? Mas onde que está isso na Bíblia? Aí você me pergunta, mas Alberto, mas Jesus não mandou pregar o evangelho? Mas que evangelho e para quem ele mandou pregar? E a quem ele incumbiu isso? Se você falar assim, que Deus incumbiu a igreja de pregar o evangelho, você tem que responder qual evangelho. Porque na Bíblia, se a gente for pesquisar, a gente encontra 7 períodos de evangelho. Mas eu quero aqui só falar sobre o evangelho do reino, o evangelho da graça, da incircuncisão e o evangelho eterno. Apesar, meus queridos, que depois que Cristo partiu, os discípulos, com exceção de Paulo, não é, e seu companheiro, ainda continuaram pregando o evangelho da circuncisão. Haja vista, se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10 até o capítulo 15, você vai ver, desde aquela ordem de Pedro para Pedro pregar o evangelho a gentios, os discípulos, outros, ficaram de cara virada para Pedro. Por quê? Porque eles não entenderam que o período do evangelho do reino já tinha acabado na ascensão de Cristo. A partir dali, era para os discípulos continuar pregando não mais o evangelho da circuncisão, mas sim o evangelho da incircuncisão. Que evangelho é esse da incircuncisão? Era o evangelho da graça, em que as pessoas não precisariam mais passar pelo processo da circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão? Era onde era cortado a pele do prepúcio, né, do órgão genital, só dos judeus, né, que era um sinal de que realmente, na tradição judaica, aquela pessoa não era mais incircunciso. Ou seja, no sentido espiritual, a verdadeira circuncisão, o apóstolo Paulo, ele ensinou que não mais era na carne, mas sim na consciência. Então, isso a igreja evangélica do século XXI ainda não entendeu, que o batismo nas águas era batismo dos judeus, não é batismo dos cristãos do século XXI. Foi, não é mais. Mas, Alberto, e o verdadeiro batismo, então, no Evangelho Eterno, qual é? É aquele de Romanos 6. Você só precisa crer, porque crer também é um batismo. Então, quando você coloca isso na sua cabeça e começa, então, a identificar que realmente tudo hoje é espiritual, você não mais frequenta nem mesmo um templo religioso, achando que você vai ou está indo na igreja. Porque quando você aprende que igreja somos nós não nos reunimos na igreja, nós nos reunimos como igreja. Então,
As pessoas que não frequentam um templo religioso, não mais estão frequentando, nós somos taxados de hereges e desigrejados. Então eles têm que aceitar também que Cristo, os seus apóstolos, os discípulos também eram desigrejados, porque nem Cristo e nem os apóstolos, os discípulos, eles pregavam o evangelho para levar pessoas para uma denominação, porque não existia e nem mesmo os apóstolos, nem Cristo, nem Paulo fundou qualquer tipo de religião. Essa coisa de religião, quem fundou foi o homem, foi o sistema. Para quê? Justamente para arrancar dinheiro das pessoas. Então eu estou feliz, meu querido, por quê? Porque muitas pessoas estão entendendo que o período em que nós estamos vivendo é o período do Evangelho Eterno, período esse que foi confiado ao anjo, porque estava selando todo o processo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Do jeito que começou todas as coisas, terminou, não é que vai terminar. As pessoas que falam com você, pastor, pregadores, que o mundo vai acabar, que a terra vai acabar e Deus vai levar o seu povo para o céu, você pergunta a ele assim, pastor, mas em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 e 5 é mentira? Porque sabe o que diz lá? Lá diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra, o reino da terra, vai continuar para sempre, porque a terra ela foi feita para ser a eterna morada do ser humano. Deus nunca mais, desde que aquele sistema, aquele processo foi destruído no dilúvio, ele falou que nunca mais ele iria destruir a terra do jeito que ele fez. Por quê? Porque o próprio Criador, ele fala que ele se arrependeu de ter feito o homem, mas o homem, na sua totalidade corrupta, ele atingiu o caráter de Deus. Ele atingiu vamos dizer assim, Deus tinha uma perspectiva de vida para o homem, mas o homem ultrapassou esses limites a ponto de provocar a ira de Deus. Por que a ira de Deus ela veio sobre os judeus? Porque Daniel disse, no seu capítulo 9, a partir do verso 10, ele disse que Jerusalém estava sendo uma causa de vergonha, uma causa, né, de tristeza. Jerusalém estava se tornando uma cidade ou um país que estava causando muita vergonha, opróbrio, né, que quer dizer vergonha, às nações vizinhas. Então o juízo de Deus, o próprio Jesus, né, ele fala lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33, que o juízo viria sobre aquela geração, porque quando Deus enviava profetas, escribas, santos, o regime religioso ou o sistema religioso matava alguns, açoitavam outros, prendiam outros, maltratavam. Então, o próprio Jesus disse que aquela geração iria pagar por todos os delitos que eles cometeram. Mas sabe o que o sistema fala? Que eu e você é que vamos sofrer os danos que Jerusalém cometeu. É mentira. Eu e você já nascemos justificados, porque nós nascemos pós-cruz. E a Bíblia diz que a cruz foi o final de tudo, ou seja, tudo se cumpriu em Cristo. Então, depois que Jesus morre e ressuscita, não é? Jesus morre no ano 33 e meio, quer dizer, 36 anos e meio depois, para cumprir Daniel, cumprir Ezequiel, cumprir Jeremias, então veio o juízo sobre Israel, porque teria que cumprir na geração dos 70, não é? Na geração dos 70, o juízo teria que vir, e foi justamente o que Daniel falou. 70 semanas, semana é anos, né? Na Bíblia, as figuras de linguagem, as metáforas, né? É tudo assim. A numerologia bíblica, principalmente, ela é feita dessa forma. Então, nas 70 semanas ou 70 anos, o período daquela geração tinha que cumprir, então, o juízo. E no final do ano 70, que começou
no ano 66, por exemplo, né, 66,5 até 69,5, do jeito que Daniel falou, aconteceu o juízo. Então, a felicidade nossa, minha, do nosso irmão Cláudio Mendes, outros irmãos aí, né, do YouTube que estão tentando, não é, ensinar ao povo o que a Bíblia diz e não o que a Bíblia não diz. É por isso que existe dois verbos. Um verbo chama-se exegese e a outra chama exegese. Exegese quer dizer você respeitar o texto com o seu contexto. Você não colocar nada ali ou não acrescentar nada no texto nem no contexto. A exegese é você colocar no texto o que não está no texto. Aí, para confundir a mente das pessoas. E isso, essa questão da exegese, isso é praticado, vamos dizer, ao limite total pelo sistema religioso, esses pregadores. Por quê? Porque eles precisam usar a exegese para enganar as pessoas. Eles colocam no texto, é só você observar. Quando você participar de um evento que você vê um pregador futurista, observe o que ele faz. Ele lê um versículo, dois versículos, três versículos, ele fica 99,9% da pregação dele, ele fica inventando história. Talvez 1% ele vai respeitar o texto que ele leu. Mas coisas que não está no texto ele fala. Por exemplo, se ele pregar sobre Isaías 14, que é o 28, ele vai falar que aquele personagem ali é o diabo, o Satanás. Mentira. Ali está tratando de duas pessoas, o príncipe e o rei, do pai e do filho. Uma profecia é para o pai e a outra profecia é para o filho. Aí eles pegam, falam que é Satanás. Mentira. Então o que é isso? Exegese. E eles são expertos nisso, porque eles adoram fazer isso. Meu querido, eu quero desejar um bom dia para você, que tenhamos, hoje é feriado, né? Que tenhamos um bom fim de semana para todos, que venhamos estar sempre unidos para a honra e glória do nosso Criador. E nós vamos fazer de tudo, né? Eu tenho falado sempre que eu ainda tenho pouco recurso, eu gravo só no meu celular, né? A minha internet, graças a Deus, melhorou um pouco, não é? Então, meus queridos, mas eu agradeço a Deus, porque eu gravo no celular, mas eu escrevo muito, não é? Eu pesquiso, eu escrevo muito, não é? E na hora de gravar, né? Graças a Deus, eu não posso reclamar da minha memória, não. Depois que eu saí do sistema e estou estudando mais a Bíblia, a minha memória, até minha esposa fala, né? Alberto, você consegue gravar muita coisa na sua cabeça. Eu agradeço a Deus, é porque isso é Deus na minha vida. É a essência de Deus na minha vida. Porque naquilo que você mais se dedica, você se adapta e guarda. Por exemplo, se eu for acostumado, vou falar uma coisa para você, muito perigoso. Se eu fosse uma pessoa acostumada a olhar ou visualizar ou pesquisar sobre pornô, né? Você já sabe o que eu quero dizer. Eu seria viciado nisso. Se eu fosse pesquisar sobre coisas que não estão na Bíblia, coisas passageiras, jogos, entretenimento, diversos, vários, eu também estaria acostumado e viciado nisso, ou jogo, ou seja. Mas sabe qual que é o meu vício? O meu vício é estudar a Bíblia, pesquisar, escrever. O meu sobrenome é isso. O meu sobrenome é ler e escrever, porque eu amo fazer isso. Meu querido, muito obrigado. Tenha um bom dia. Compartilhe esse vídeo, tá? Converse com outras pessoas sobre o nosso irmão Alberto Lírio, nosso irmão Cláudio Mendes, os outros irmãos também que falam sobre o período da graça que terminou. Eles têm que começar a entender isso. O período da graça terminou. A graça, ela é eterna. Mas eles têm que começar a entender que o período da graça terminou. E
Ajude-nos deixando o seu like, os seus comentários, se inscrevendo no nosso canal. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Que o Eterno te abençoe a cada dia mais e a todos nós na graça e no conhecimento acerca do nosso eterno Criador. Amém? Um abraço a todos. O Cláudio Mendes, estamos juntos. Com Júlio Chaves, irmão Messias de Carvalho, irmão Messias de Souza, irmão Cristiano França, nosso irmão Elivelto Soares, nosso irmão Geraldo Moraes, os nossos irmãos todos, sem exceção, que talvez não tem como eu lembrar o nome de todos, e os nossos inscritos, eu não posso esquecer de vocês. Agradeço a Deus por você, tá bom? Ajude aí, deixe comentário, like e sua inscrição. Graça eterna. Amém.